E aí, vamos aqui começar agora a série de videoaulas aqui sobre desenvolvimento de aplicações orientadas a serviço com VRaptor, né, e tal. A gente vai, eu vou disponibilizar uma série de vídeos aí no canal no YouTube aí, contendo, né, algumas dicas, algumas recomendações de como desenvolver aplicações como serviços, né, através do framework da Kaelon aí, o VRaptor. E essa é a primeira aula que a gente vai transmitir. A gente vai fazer hoje uma introdução sobre serviços, né? Mas o que seria serviço, né? Na ideia assim, no contexto de sistema distribuído, serviço é tudo aquilo que é servido através de uma entidade ou servidor, e ele é consumido por clientes, né? A gente tem assim o mais famoso caso assim de serviço que existe assim em questão de sistema distribuído é a web, né? A web corresponde à grande maioria das aplicações remotas atuais, que no caso é uma rede são disponibilizados serviços nessa rede. E a web, né? Para quem não sabe, a web é um dos serviços que são providos pela internet. Muita gente confunde o web com internet, mas o que é a web? Web são as aplicações HTTP disponíveis na rede mundial de computador, na internet. Web é só a parte HTTP, tá entendendo? Existem outros serviços como protocolo FTP, protocolo UDP, vários outros protocolos que você pode existir, que existem na internet. E um dos grandes e eles são serviços também, né? São serviços para outro tipo para um tipo específico de aplicação. No caso a web, né? Ela a aplicabilidade de em relação a hipertexto, né? Que são as que é a aplicação mais popular da internet, né? E tal. Você vê, né, que a internet é nessa estrutura, né? Existe um servidor que é uma máquina que provém serviços, que tem um serviço HTTP rodando na porta 80, né, o padrão. Ele está conectado à rede mundial de computador e existem clientes das mais variadas espécies, né? Celulares, notebook, computador, tablet, o caralho. Essa estrutura, você vê que ela é meio que central, né? Os computadores se conectam na internet e para trás de um serviço e um servidor central. Geralmente existem casos que podem existir ramificações disso, mas você vê que a web ela segue basicamente essa estrutura, né? E você viu aqui, né, que existe a parte cliente, que geralmente são arquivos HTML, JavaScript e CSS, né, que eu esqueci de citar aí, são o que constituem a parte cliente. Que o que seria a parte cliente? A parte cliente é a parte, são os consumidores do serviço, né? Nesse caso da web, são os que consomem o serviço da web. E a parte servidora, né, que são geralmente são recursos é, programados, codificados nesse tipo de linguagem, que são as linguagens que rodam no back-end, como por exemplo Java, PHP, ASP, Ruby, Perl. Essas são os tipos de linguagem que são geralmente rodadas lá do servidor. São a parte são a parte do serviço, né? Eles geralmente seguem esse tipo de infraestrutura, né? E isso é um serviço, né? O servidor provê um serviço para um dado cliente. Aí você pergunta, mas o que seria um serviço, né? Um serviço, assim, nesse aspecto, é algo que o servidor serve. Um servidor serve um serviço. Aí a conclusão que você tira disso é o que um servidor deve servir serviços. Mas, dando aqui, fechando mais um naipe da discussão, né? Você vê que isso é algo que está presente aí no nosso dia a dia. Você tem um protocolo HTTP existente aí como serviço e vários outros serviços. O que a gente vai tentar nesse curso é levar essa definição de serviços para nossas aplicações, tá entendendo? Não só a nossa aplicação está disponível como um serviço HTTP através da porta 80 ou a porta, sei lá, seja lá qual for. Mas a nossa aplicação ser tratada como serviço, tá entendendo? Nossa aplicação vai ser consumida, nossa aplicação vai ser acessada através de um canal, tá entendendo? Através de um canal de entrada, e essa aplicação vai nos retornar, vai ser consumida e vai nos retornar alguma coisa. Aí vamos aqui, né?
dando um exemplo desse tipo de serviço que existe, a gente pode citar o Web Service, né? Que seria o Web Service? O Web Service foi criado mais ou menos posteriormente, assim, a criação do HTML4 foi no meio da década de 90. Ele era uma estrutura que tinha você tinha um protocolo que era o SOAP, que era o Simple Object Access Protocol, e você enviava mensagem XML para um dado servidor. Esse servidor entendia a mensagem XML, ele respondia com outro XML, né? Isso era utilizado para você fazer uma autenticação, você fazia um login, você fazia vários tipos de exemplos de aplicação de negócio, você centralizava no lugar, e essa aplicação centralizada poderia ser acessível por vários tipos de aplicação existentes. Aí você podia acessar de uma aplicação desktop, de uma aplicação web, você podia acessar de uma aplicação, sei lá, de uma aplicação mobile, na época nem tinha, mas poderia ser acessado. Seguindo esse padrão, você ia mandar uma mensagem XML de requisição para um dado de serviço, para o dado web service, e ele ia responder um XML de resposta, que seria o que a sua aplicação iria querer esperar como resposta, né? Você na sua aplicação teria que decodificar esse serviço, essa resposta desse serviço, e tratar da maneira como você queria que tratasse, né? Você vê que o web service foi só dos exemplos que eu posso citar, né? Na década de 90 utilizava uma estrutura muito robusta chamada Corba, que acho que era mais utilizada, né, nesse âmbito mais corporativo, porque ela tinha toda uma infraestrutura de segurança maior e tal, mais parruda. Outro exemplo de serviço que foi mais popular na década de 2000 foi o EJB, né, que eram os objetos Java que eram disponíveis através de serviço, de uma forma remota. A limitação que ele tinha era porque ele só era acessível através de aplicações Java, né? Eram objetos Java que eram serializados na rede, e ele poderia ser consumido na sua aplicação, tá entendendo? Você tinha que fazer esse canal você tinha essa estrutura, né? De ser uma aplicação Java consumindo. Aí, resumindo, o Web Service, né? Ele era uma mensagem XML, como eu bem expliquei, que através do WSDL ele sabia quais os serviços que estavam disponíveis, as ações que estavam disponíveis naquele serviço, o que você poderia saber fazendo no serviço. WSDL, traduzindo a sigla aí, Web Service Description Language. Ele descrevia, né, os métodos, as funções, os procedimentos que você poderia realizar através daquele serviço. E a estrutura que você iria utilizar para consumir ele, tá entendendo? Ele dizia que tipo de mensagem XML você devia mandar para obter alguma resposta naquele web service. E o SOAP era o protocolo, né? O protocolo que era utilizado no XML, que enviava XML para um dado servidor, e ele utilizava esse protocolo em cima do HTTP. Ele é um protocolo que está acima da camada de aplicação, como se fosse um protocolo de super camada de aplicação, tá entendendo? Você sabe que na pilha de protocolo TCP/IP, a camada de aplicação é a última, né? E esse protocolo está em cima do HTTP, como se fosse uma camada acima na camada de aplicação. E tudo isso era quem utilizava esse serviço, nada mais, nada menos, era um cliente. E esse cliente ele escrevia uma mensagem XML, enviava para esse servidor, ele recebia essa mensagem XML e dava uma resposta, né? Já estou repetindo demais isso. E o que a gente pode ver? O que tem de mais no conceito de serviço para nós desenvolvedores, né? Que tem demais, né? Que a gente já passou a vida inteira sabendo da existência do web service, sabendo que é um web service, sabendo que existiam essas tecnologias remotas para acessar um serviço. Mas o que isso tem de mais, né? A gente tem que ver que ultimamente a gente que desenvolve para a web, a gente tem muito foco no desenvolvimento seguindo a arquitetura MVC, né? Que o que é a arquitetura MVC? Que todo mundo já sabe, né? Mas, para quem não sabe, é uma arquitetura que ele separa a sua aplicação em 3 camadas. Que é a camada de modelo, visualização e controlador. Modelo são tudo aquilo que representa a parte do domínio da sua aplicação. Tudo aquilo que tem a ver com o negócio, tem a ver com a área específica da sua aplicação, tá entendendo?
A visualização é a parte que tange ao usuário da sua aplicação. São os HTMLs, são as interfaces gráficas Java, são o XML de layout do Android, são esses exemplos. E o controlador são os componentes que auxiliam na navegabilidade da visualização e acessa o modelo através desse controlador. Aí, né, já fui bem claro, não vou me adentrar muito no MVC, mas a arquitetura de serviço está bem relacionada com o que a gente vê, com a forma que a gente trabalha com o MVC, né? Vamos ver aqui agora uma aplicabilidade disso. Vamos supor que você está codificando numa aplicação web que traz algumas linhas de tabela do banco de dados. Tá entendendo? Aí como você faria isso numa linguagem de programação que você tem familiaridade, né? Por exemplo, PHP, Ruby, Java, como você faria isso? Você poderia usar scriptlets, né? No Ruby, no PHP, você usar um scriptzinho que ia ter um loop for lá e ia trazer as linhas do banco de dados. No Java, né? Você poderia usar o JSP lá, com for each, com as tags JSTL. JSF, você poderia usar componentes. Você vê que existem várias maneiras, né? Aqui um exemplo aqui do PHP aqui, ó, do WordPress. Você traz trazer os posts que estão armazenados no banco de dados. Você vê que ele deu um loop while aqui, e dentro do loop while ele pega um template lá e vai colando aquilo, e isso aqui gera um arquivo HTML que é a visualização. No caso aqui do Java, você usa um data table no JSF, e esse data table está ligado ao ManageBean, que tem uma coleção de coisas, e essa coleção é preenchida na tela. Aí o que você vê em comum entre esses componentes aqui? Você vê que eles têm uma ligação muito forte com o servidor, né? Você vê que o PHP, para poder exibir essa página, ele precisa executar esses comandos PHP interpretados lá no servidor, tá entendendo? Ele precisa ir lá no servidor, executar esse while, executar esse getTemplatePart. Ele tem que sempre ir no servidor para gerar a interface de usuário. Mesmo você seguindo o MVC, você tem acesso ao servidor nas camadas de visualização, controlador e de modelo. Você vê que esse é o modelo mais comum de desenvolvimento de uma aplicação web atualmente. JSF é a mesma coisa. Ele define um componente, e aqui é bem mais pesado aqui, porque o componente ele vai ser traduzido no servidor, e lá do servidor ele transforma isso em HTML e dá uma resposta, tá entendendo? Você vê que isso aqui é executado no processo back-end lá. Você vê que isso tem uma certa grande participação, a participação alta do servidor nesse processo na camada de visualização, né? E o que isso tem a ver com o MVC? Como eu falei, nesse modelo tradicional que a gente codifica aplicações, você tem a participação do servidor nas três camadas. Na camada de modelo, de visualização e de controlador. E você vê aqui, ó, a camada de modelo e controle estão totalmente relacionadas com o serviço que o servidor disponibiliza. Mas a camada de visualização, ela não possui uma relação direta com o serviço qualquer. Tá entendendo? Isso é o que eu quero deixar bem claro. E o que isso influi? O que isso nos dá uma resolução de quê? Dá uma solução de que você pode separar a visualização do modelo e do controller. Tá entendendo? Aí você pergunta, como eu vou fazer isso? A resposta que eu lhe tenho é através de serviço. Você vai utilizar o serviço para representar o que tem no back-end, e o que for do cliente, tudo que é cliente vai ser visualização. Tá entendendo? Você não vai acessar sua aplicação web para poder renderizar uma página HTML, tá entendendo? Você vai acessar sua aplicação web para consumir o serviço, e através desse serviço você vai pegar a visualização, e através da resposta desse serviço você vai colocar essa resposta e disponibilizar na interface gráfica da maneira que você quer. Aí por fim, o que a gente pode concluir disso, né? A gente sabe que a gente está vivendo num mundo que a gente está cada vez mais surgindo novas formas de comunicação e acessibilidade, tá entendendo? Na internet. Você vê que hoje a gente tem que fazer um aplicativo
tem que fazer uma aplicação não só pensando no browser, no navegador, no desktop, a gente tem que fazer pensando no mobile, a gente tem que fazer pensando no tablet, a gente tem que fazer pensando nos novos dispositivos que vão surgir, que tudo agora tem a gente está nessa febre do ubico, tá entendendo? De todos os dispositivos terem acesso à web, à internet, ao HTTP, tá entendendo? E a gente precisa codificar numa estrutura que você possa disponibilizar a sua aplicação não só para uma plataforma, mas para várias. E uma das abordagens é a gente utilizar um serviço. Serviço como a infraestrutura da sua aplicação necessária e vital para rodar, para ela viver. Isso permite que você codifique a sua aplicação voltada para essas várias vertentes utilizadas, como mobile, desktop, web. Você permite que você programe em todas essas modalidades, sabendo que a sua infraestrutura de aplicação que vital, ela está ali, ela está intacta, ela está ali para ser utilizada, tá entendendo? Ela está centralizada. E essa é a analogia que a gente faz com o serviço, como o serviço que a gente tem definição do HTTP, do serviço que roda numa porta, né? Todo mundo sabe que o HTTP numa máquina está lá na porta 80 e sabe o que ele é. O que ele é? Ele é um protocolo que ele recebe chamado de método, 4 métodos, get, post, push, delete, e ele retorna códigos, todo mundo sabe os códigos, e você pode utilizar o HTTP de vários dispositivos. Você pode usar o HTTP do seu celular, você pode usar o HTTP do seu dispositivo lá, o Raspberry, de qualquer dispositivo você sabe que você pode utilizar o HTTP. Isso você vai levar, isso além do HTTP, vai levar isso para a sua aplicação. Sua aplicação vai ficar disponível para qualquer tipo de cliente que você imaginar. Você só vai definir, você vai definir só um padrão de acesso à interface de entrada da aplicação, como o Web Service utiliza lá o WSDL, que é o que define, né, os serviços, como a gente viu aqui. O WSDL é o que define. E a gente vai ter também uma facilidade também para estender essa aplicação, de aumentar os serviços que ela propicia de uma forma muito mais fácil, né? Você não vai mais precisar mexer em vários arquivos, várias aplicações para mudar uma regra, tá entendendo? Você vai centralizar tudo aquilo que é comum em várias aplicações, de várias aplicações que tem algo em comum, né? Por exemplo, você tem sua empresa, você tem suas aplicações, você tem um módulo de login, tá entendendo? Se você tiver um módulo de login como serviço, você não vai precisar, toda vez que codificar sua aplicação, fazer autenticação PHP, Ruby, Java, ele vai ficar transparente para essas várias linguagens. Você só vai definir só o acesso que ele vai utilizar, o cliente, e ele pode ser de qualquer tipo de linguagem, ele vai ser o mesmo, né? Isso a gente vai ter que acabar elaborando uma arquitetura orientada a serviço, né? Que tem alguns passos vitais para a gente organizar essa arquitetura, né? A gente primeiro vai ter que desacoplar no quesito assim do MVC, a visualização do domínio, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso seguindo aquela estratégia que a gente mostrou lá para vocês aqui, ó. O MCV, que é botar o modelo e o controller de um lado e a visualização de outro. A gente vai ter que prover uma interface de acesso para as operações de serviços, como a gente citou lá o WSDL lá do Web Service. A gente vai ter que ter alguma interface, seja por um URL HTTP, seja através de um arquivo XML, seja definido por um arquivo JSON, que vai definir lá o que você deve fazer, seja através de uma URL seguindo outro protocolo. Você vai ter que ter uma interface de acesso para o seu serviço. E utilizar um protocolo de comunicação de acesso aos serviços, né? Você tem um HTTP, tem um SOAP, hoje tem não é um protocolo, né? Isso aqui, mas um padrãozinho de comunicação que tá bem famoso, que é o hash, que ele interpreta os serviços como recursos. E isso aí, né? Você tem que ter essas três partes, né? Tendo isso, você vai ver que facilmente você vai deixar a sua aplicação centralizada no serviço e, consequentemente, orientada a serviço, né? Nessa sequência de web aulas, a gente vai fazer isso usando o framework Java, que a propósito tinha sido construído para codificação de aplicações web, mas atualmente ele foi baseado em conceitos assim,
mais de outros frameworks, como o Spring, como o Rails, ele acabou meio que abrindo esse leque da possibilidade de você codificar serviços através dele, que é o VRaptor, que é o framework da Kaelon aí que a gente vai utilizar nesse curso, né? E a videoaula chegou aqui no fim, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, compartilhe aí nos grupos de desenvolvimento que vocês têm no Google, no Facebook, tá entendendo? Compartilhe aí porque eu queria fazer essa videoaula e alcançar o máximo de número de pessoas interessadas possível, né? Não é qualquer pessoa. Você que quer ter noção do que é um serviço, como fazer isso, espalhe aí o vídeo aí e acompanhe a próxima web aula aí no canal, no Biscu aí, viu? Valeu. Obrigadão aí.